Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de um assunto, talvez não tão delicado, mas que faz parte, assim, muito do nosso dia a dia, né? Que hoje eu queria falar de fofoca. E toda vez, né, que eu falo aqui, independente do assunto, eu sempre gosto de lembrar da nossa própria autorresponsabilidade. E acima de tudo, assim, como eu me relaciono com esse tema dentro da minha própria vida, né? Dentro da minha própria, como eu posso dizer assim, dentro da minha própria experiência, dentro daquilo que eu vivencio. Então, um aspecto da fofoca é aquele aspecto de nós fazendo fofoca, né? Então, para a gente começar a pensar qual que é a nossa motivação para a gente fazer fofoca. E fofoca, na verdade, assim, tem a ver, diz respeito, né? Por exemplo, não só com a vida de outras pessoas. Então a gente gosta muito de falar da vida das outras pessoas, né? A gente gosta, ai, você viu fulano? Você viu o que ele fez? Ai, nossa, ciclano comprou um carro não sei o quê, mas nem tinha o dinheiro. Ou ai, você viu quem tá namorando não sei quem, né? Então a gente gosta de fazer esses comentários e isso, né? Eu sempre falo aqui, mas a gente gosta de falar do que as outras pessoas fazem porque isso parece que tira o foco da gente, né? Então, é como se a gente dissesse: olha, existe maldade no mundo, existe podridão, existe coisa ruim, mas não está aqui comigo, está ali do lado de fora. Então, é como se eu precisasse identificar isso ali do outro lado, né, na vida das pessoas. E além disso, né, isso faz parte também da nossa rota de fuga do nosso próprio processo. Então, assim, é muito mais fácil eu ficar falando da vida das outras pessoas enquanto eu me distraio do que está acontecendo comigo. Então, isso é uma espécie de distração, assim como é uma distração, assim. Por exemplo, não estou criticando isso, né? Mas a gente assiste novela. Outro dia eu estava lá na manicure e eu estava ouvindo a conversa das mulheres falando: nossa, você viu? E aí ela fez isso com o fulano, casou, sei lá, eu não lembro da história mesmo, porque eu não vejo novela, mas assim, até nesse sentido, né? A gente fica indignado com a reação das pessoas dentro da novela. E, na verdade, o que a gente considera, assim, vida real das outras pessoas é só novelinha delas, mas a gente fica muito preocupado com isso. Então, esse é um aspecto que eu queria trazer da fofoca. O outro aspecto que eu queria trazer é a autofofoca, né? Como assim? Eu não sei vocês, mas gente, eu sou uma boca aberta, eu não paro de contar tudo que acontece na minha vida, as minhas descobertas, e até por isso que eu faço esses vídeos aqui. Então vocês já devem ter percebido que eu sou muito pouco discreta com a minha vida. Então tudo que acontece no meu processo eu venho aqui e eu compartilho com vocês. E o problema da autofofoca, né, é que o que eu vejo é que eu já também falei disso aqui, a gente muda de ideia muito rápido, às vezes tem um conflito com o fulano, né? E, por exemplo, eu tenho um conflito com fulano, eu li li isso num livro recentemente, que se chama Honestidade Radical, também quero falar disso aqui, mas primeiro eu queria fazer a leitura e fazer a minha experiência com honestidade radical antes de compartilhar. Mas enfim, e aí o autor fala que de repente ele brigou com alguém às 8 horas da manhã, e aí às 9 horas da manhã ele fez as pazes com essa pessoa, entendeu as diferenças, e aí de repente, só que entre as 8 e as 9 ele compartilhou, sei lá, com a esposa dele aquilo que aconteceu. E aí às 9 ele já fez as pazes com o fulano, acontece que a história que ele contou para a esposa dele ficou com ela, e ela vai ficar com aquela imagem que ele teve do fulano. Então, a gente às vezes, né, nesse ímpeto de falar tudo o que acontece, isso eu digo mais para mim talvez do que para vocês, mas essa questão da autofofoca é que a gente fixa uma imagem na cabeça das pessoas. Então a gente pode ser mais discreto com as nossas peculiaridades e particularidades, porque elas são muito mutantes, né? Elas variam bastante e aí às vezes a gente acaba, como eu posso dizer, fica mais difícil pra gente depois desfazer aquela imagem que nós mesmos criamos, né? Porque a gente cria uma imagem lá na mente das pessoas. Agora, um outro aspecto, assim, que eu queria trazer, assim, da questão da fofoca, quando as pessoas fazem fofocas a respeito da nossa vida, né? A gente costuma se preocupar muito com o que as pessoas falam a nosso respeito, porque a gente tem essa preocupação excessiva com a nossa autoimagem, né? Então a gente fica muito preocupado com, ai meu Deus, o que fulano tá falando de mim, e muito das nossas atitudes, assim, são guiadas
baseadas assim naquilo que a gente acredita que o outro espera da gente, o que deveria fazer, o que é socialmente aceito, né? E aí o que eu queria dizer é que assim, com relação a isso especificamente, ao que as pessoas falam a respeito da nossa vida, não tem como a gente controlar. A gente sabe que não tem como controlar o que as pessoas vão falar da gente, né? Então, nosso único controle nesse sentido, e voltando para a autorresponsabilidade, né? É ter assim a fala muito alinhada com a atitude e muito alinhada com aquilo que a gente acredita. Então a gente começa a alinhar tudo isso, né? E aí, nesse sentido, não tem certo e errado, né? Porque vamos supor, se por exemplo eu acredito em alguma coisa, eu tenho uma crença muito forte em alguma coisa e eu ajo de acordo com isso, então, e alguém vai lá e acha errado, enfim, a gente sabe que a gente nunca vai ser unanimidade, né? E aí alguém vai lá, faz uma fofoca nesse sentido, fala, ai, nossa, você viu a Juliana, o que ela fez e tal. Mas como a minha fala, a minha atitude está alinhada àquilo que eu acredito, então que importância tem se alguém faz uma fofoca a meu respeito, né? Eu acho que toda a nossa ansiedade, a nossa paranoia de que as pessoas fiquem falando da nossa vida, porque no fundo a gente sabe que a nossa crença, pensamento, aquilo que a gente considera como mais caro, não está alinhado com as nossas palavras e com as nossas atitudes, né? E é por isso que a gente fica com muito medo que as pessoas falem da gente, porque afinal de contas o conflito não está na verdade na imagem que as pessoas criam, mas sim na nossa mente, que percebe que não existe um alinhamento, né? Bom, eu só queria trazer esses aspectos da fofoca, trazendo, né, tentando trazer para a autorresponsabilidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e namastê!